Oi gente, meu nome é Ivna, pra quem não me conhece, vocês estão no meu canal e hoje eu resolvi trazer um tema muito interessante que vocês sempre me pedem muito, que é a relação entre a queda de cabelo e o estresse. Vocês sempre me perguntam, Ivna, a queda de cabelo ela está relacionada com o estresse? Então, será? Hoje eu trouxe alguns amigos esteticistas e nós vamos esclarecer essas dúvidas pra vocês. Cada uma trouxe uma metodologia diferente, trouxe uma metodologia que elas acharam que vocês iriam entender melhor. Então vai ser um vídeo bem educativo e que eu acho que vocês vão entender super bem sobre o assunto e vão tirar todas as dúvidas. Nós vamos falar sobre tudo, sobre o que é o estresse, o que o estresse causa, os tipos de alopécia, o que pode gerar tudo, tá? Então fiquem ligadas e vão anotando tudo, senão vocês vão perder. Eu vou começar chamando a minha amiga Carol, onde ela vai falar sobre os tipos de alopécia, tá? Ela vai citar exemplos de como cada alopécia pode ser causada, então fiquem bem ligadinhas e mais na frente eu vou falar sobre cada uma e quais o estresse pode causar. Então, gente, eu vou falar das causas da queda de cabelo. Existe uma coisa chamada de alopécia multifatorial, que não se explica somente por um problema. Existem diversos fatores envolvidos que levam à queda do cabelo. É uma doença caracterizada pela rápida e repentina perda de cabelos do couro cabeludo ou de qualquer outra região do corpo. Nessa doença, o cabelo cai em grandes quantidades em determinadas áreas, proporcionando a visualização do couro cabeludo ou da pele que antes era coberta por cabelos ou pelos corporais. Bom, temos a alopecia cicatricial e a não cicatricial. A cicatricial ela é caracterizada por uma inflamação e logo depois uma destruição do folículo piloso, tendo como resultado a perda de cabelo irreversível, que pode se diferenciar em primária e secundária. A primária é uma inflamação onde afeta principalmente o folículo piloso e a secundária acontece por distúrbios sistêmicos. A alopecia não cicatricial é reversível, já que o folículo piloso não é destruído pela queda do cabelo. Este tipo de alopecia tem diferentes patogenias, o que faz ser mais complexa. Ela é ligada à entrada precoce de folículos na fase telógena e o encurtamento na fase anágena, tornando o fio mais curto, fino e despigmentado. Já a alopecia areata é uma doença inflamatória que provoca a queda do cabelo. Diversos fatores estão envolvidos no seu desenvolvimento, como a genética e a participação autoimune. Ela é de causa desconhecida, caracterizada pela perda súbita dos pelos e geralmente assintomática, que pode ocorrer em qualquer área pilosa do corpo. Acomete ambos os sexos e em qualquer idade. Bom, a alopecia androgenética é causada por fatores genéticos associados à taxa de testosterona na corrente sanguínea e por isso ela é mais frequente nos homens. A doença é hereditária e é caracterizada pela rarefação dos fios capilares. Eles vão afinando cada vez mais até pararem de crescer completamente. Nos homens, existe o exemplo de sobra, que é a partir de uma certa idade, né? É comum eles começarem a apresentar buracos no couro cabeludo que vão aumentando com o tempo. Já nas mulheres, a condição atinge uma porcentagem bem baixa, mas funciona da mesma maneira. Uma falha aqui, outra ali, que vai aumentando. Infelizmente, é o tipo de condição que não tem cura. Porém, é possível controlar e até mesmo reverter um quadro de alopecia, mas com um certo nível de dedicação. Os pacientes devem saber que sempre terá que usar medicamentos visando o controle da doença. E por fim, a gente tem o eflúvio telógeno. O eflúvio é um período normal em que o cabelo cai naturalmente, mas quando esse mecanismo se encontra desregulado, pode haver um período maior da queda do cabelo, que geralmente responde bem aos tratamentos clínicos. Ele é um tipo de alopécia, né, caracterizado pela queda do cabelo difusa, muitas vezes com início agudo e intenso, podendo cair mais de 600 fios diários. Ele é desenvolvido de 3 a 4 meses depois da instalação da causa, podendo ser um estresse emocional, físico. A maioria dos fios capilares ocorre em um estacionamento repentino da fase anágena, que se transforma em telógenos, que cai após um tempo. Quando descoberto e resolvida a causa, depois de uns 2 ou 3 meses, o processo para. Logo dá para notar a recuperação total dos cabelos e os fios nascem e crescem sincronicamente. E no futuro, o paciente pode até ter crise de queda de cabelo, confundido com alopecia androgenética. Lembrando que a maior causa do eflúvio telógeno é o estresse, que faz com que o grande número de folículos entre em uma fase de repouso.
A condição é reversível, o cabelo cai depois de uma experiência estressante, mas depois volta a crescer normal. Agora que a Carol acabou de falar pra vocês sobre os tipos de queda de cabelo, né, os tipos de alopécia, eu vou chamar minha amiga Nicole e ela vai falar pra vocês mais ou menos sobre o que o estresse pode causar no nosso organismo, né? Quando a gente fica estressado, o que acontece? Ela vai explicar mais detalhadamente pra vocês entenderem bem direitinho. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o estresse. O estresse é uma resposta física do nosso organismo a um estímulo, ou seja, quando estamos estressados, o corpo pensa que está sob ataque e muda para o modo luta ou fuga, liberando uma mistura complexa de hormônios e substâncias químicas. Quando a gente se estressa, o nosso corpo libera o hormônio adrenalina na corrente sanguínea, que atua sobre o sistema cardiovascular. Ela é responsável por deixar o corpo no modo de luta ou fuga, excitação ou medo em situações de fortes emoções ou estresse. Acontece também a liberação da noradrenalina ou norepinefrina, que tem como função aumentar a energia química no organismo para dar respostas rápidas em situações de estresse. E por último, o cortisol, onde o hipotálamo recebe o aviso de perigo e ativa a corticotropina, um estimulante que desencadeia a reação do estresse. Ela entra em ação e atinge a hipófise, fazendo liberar o hormônio adrenocorticotrópico na circulação. Esse hormônio, por sua vez, ativa as glândulas adrenais, que gera cortisol no sangue em níveis elevados, que acabam gerando o aumento da frequência cardíaca, do nível de açúcar no sangue, diminui a produção de insulina e gera uma vasoconstrição. O cortisol desencadeia uma série de reações no nosso corpo, sendo elas dores de cabeça, mudança de apetite, tonturas, alergias de pele, gastrite, dificuldade para dormir, cansaço constante, além de tensões musculares, imunidade baixa e uma queda de cabelo. Agora que as meninas aí contaram pra vocês sobre as alopécias, né, sobre os tipos de queda de cabelo e falou sobre o estresse, agora eu vou falar sobre a relação entre os dois. O que o estresse ele pode causar e quais alopécias ele pode desencadear. Então, gente, como a Nicole acabou de mencionar, o estresse ele pode sim causar essa queda de cabelo, né? O aumento de cortisol no nosso sangue. Isso pode ocorrer tanto por picos de estresse, ou por traumas que você passou, ou por você ter uma rotina muito estressante, tá? E o cortisol ele vai afetar de duas maneiras na queda do nosso cabelo. Os tipos de alopécia, né, que pode ocorrer por esse estresse, são essas aqui, que eu vou deixar uma imagem aqui pra vocês entenderem melhor, que é a alopecia areata, eflúvio telógeno e a dermatite seborreica. Não é que, nossa, Ivna, eu criei uma dermatite seborreica por conta de um pico de estresse, ou Ivna, eu fiquei com eflúvio telógeno por conta do estresse. Sim, né? No geral, o eflúvio telógeno ele pode sim ser causado por um pico de estresse muito grande. Porém, você só vai saber 3 meses ou até 6 meses depois que você passou por esse trauma ou por esse pico de estresse. Não é tipo, hoje eu me estressei, hoje eu passei por um trauma e amanhã meu cabelo vai cair. Não, você precisa de uns 3 a 6 meses para que isso ocorra. Além disso, Então, como eu mencionei, o cortisol, o estresse, ele não vai ser a causa maior. Ele pode ser apenas um gatilho para que isso ocorra. Por exemplo, você já pode ter uma dermatite seborreica e o estresse, né, o cortisol, ele pode piorar essa dermatite seborreica. Quando a gente piora essa dermatite seborreica, aumenta a descamação e aumenta o nível de oleosidade, né? Então, a gente sabe que aumento de oleosidade leva à queda de cabelo, porque um dos sinais, né, mais comuns da dermatite é a inflamação, aumento do fluxo sebáceo, caspa e várias outras coisas. Então, pode ser que esse estresse, esse aumento do nível de cortisol, ele possa ser só um gatilho para algo que você já tinha. Além disso, ele pode também ser um gatilho, por exemplo, para a alopecia areata. Pode ser que você tenha também já a genética, você já tenha essa predisposição, porém o estresse ele foi um gatilho para que essa alopecia ela acontecesse naquele momento. A alopecia areata, para quem não sabe, ela é a perca de cabelo abrupta em uma área da região, como tá aqui na foto pra vocês. Tipo, por exemplo, pode ser só aqui, ou pode ser só aqui, ou também pode ser em alguma parte do seu corpo, não necessariamente ela precisa ser na cabeça. Um grande exemplo é o jogador Ronaldo, ele era um goleiro do Corinthians e ele passou por um estresse muito grande e ele acabou perdendo todos os pelos do corpo, tanto da cabeça quanto do corpo inteiro,
porque ele passou por um estresse muito alto. Então esse é um exemplo, e que fique de alerta para vocês que o estresse ele pode sim desencadear essa queda. E, Ivna, o eflúvio telógeno, o que é? Porque eu falei bem por cima. Gente, o eflúvio telógeno é quando a maioria dos seus folículos, eles acabam alterando o seu ciclo, porque pra quem não sabe, o ciclo do cabelo, ele possui 3 fases. A anágena, a catágena e a telógena. A anágena é onde o seu fio está crescendo. A catágena é onde o seu fio está estagnado, né? Ele está parado. E a telógena é quando o seu fio cai, ele está se desprendendo do bulbo. Então, acontece que quando você acaba alterando esse ciclo, né, no eflúvio telógeno no caso, a maioria dos fios eles passam abruptamente para a fase telógena, fazendo com que você perca muito cabelo mesmo, tá? Então, por isso que eu disse que é uma coisa mais demorada, que você vai perceber depois de 3 ou 6 meses, não é algo da noite pro dia, tá? Então, como vocês podem perceber, o estresse ele vai agir dessas duas formas, né? O aumento desse cortisol no sangue, ele vai agir dessas duas formas. Ou ele vai alterar o ciclo do seu cabelo, que é o que acontece com o eflúvio telógeno e com a alopecia areata, que o seu fio simplesmente cai. Ou ele vai aumentar essa produção de sebo, onde ele vai piorar uma dermatite seborreica que já existe, ou desencadear essa dermatite seborreica, né? Ser esse gatilho. Ou até mesmo desencadear e ser um gatilho para uma seborreia, para uma caspa. E a gente sabe que o aumento do fluxo de sebo, gente, ele vai levar essa queda de cabelo. Por quê, Ivna? Pra quem não sabe, gente, no nosso sebo, né, produzido lá pela nossa glândula sebácea, que tá ligada ao nosso folículo, existe o hormônio DHT, que é a dihidrotestosterona, que ela está intimamente ligada à queda de cabelo, tá? Então, se liguem nisso. E também, gente, esse cortisol, ele acaba liberando, né, ele faz com que o nosso folículo, ele libere citocinas, que são mediadores inflamatórios, e por isso ele também pode desencadear essa queda, tá? É algo bem complexo de entender, mas eu tentei dar uma resumida pra vocês, pra ficar de uma forma bem simples e prática. E eu tenho certeza que muita gente tá se perguntando, nossa, Ivna, sério que o nosso sistema nervoso, ele tá interligado ao nosso folículo? Sim, gente. O material, né, o tecido que é feito o nosso folículo, ele tá intimamente ligado com o nosso sistema nervoso, com o nosso cérebro. Então, todas as nossas emoções, tudo isso tá ligado, e por isso que esse aumento do cortisol, esse aumento de estresse, ele pode levar à tua queda, porque tá tudo intimamente ligado. Então, gente, de todos os tipos de alopecia que a Carol mencionou pra vocês de início, essas são as que mais são causadas pelo estresse, né? Essas são as que estão intimamente ligadas e que podem ter tido um gatilho pelo estresse ou podem ter sido desencadeadas. Lembrando que, se você já não tem uma predisposição pra calvície, você não tem isso na sua genética, ele é totalmente reversível. Não vou prometer milagres pra vocês que vai ser reversível totalmente, mas sim, existe tratamento e a Maria Bonita ela vai falar mais pra vocês sobre esses tratamentos, tá? Lembrando que se você já tem uma predisposição, que aquilo já era, né, você já tinha essa predisposição, pode ser que isso tenha sido só um gatilho, como eu já mencionei. E agora a Maria Bonita vai falar pra vocês mais sobre os tratamentos que podem ser feitos. Lembrando que todos esses tratamentos que a gente mencionou têm que ser feitos por terapeutas capilares ou tricologistas. Lembrem disso, não podem ser realizados em casa ou com qualquer pessoa que não tenha formação, porque querendo ou não, gente, couro cabeludo, fio é algo que você deve entregar pra quem você confie e que entenda da área. Existem diversos tratamentos que podem ser utilizados para a queda capilar. Vamos começar falando do LED, onde ele vai ser utilizado para uma melhor permeação dos ativos que podem ser escolhidos para tratar essa afecção. Como ativos indicados para o tratamento na terapia capilar, né, temos o Proairin, o Esfingone, e fatores de crescimento, temos também minoxidil, finasterida, Pantogar, todos esses que podem estar auxiliando no crescimento do cabelo. Temos também um laser de baixa potência, que ele possui a sua ação anti-inflamatória, o seu estímulo à microcirculação, vasodilatação, aumento do trofismo, aumento de nutrientes e oxigênios e eliminação de catabólicos. Tudo isso auxiliando e indicado para a queda capilar, o tratamento da queda capilar. Temos também o peeling ultrassônico com a sua ação de higienização, né, que vai eliminar as células mortas da superfície, melhorando a circulação, a revitalização
a higienização e a oxigenação do couro cabeludo. Temos ainda a terapia manual, que é a massagem epicraniana, onde ela vai melhorar a circulação, diminuir o estresse, a fadiga, aumentar a produção de endorfina, né? Onde tudo isso vai ser utilizado para melhorar o crescimento do cabelo e obter uma resposta maior nos tratamentos. A vacoterapia, que ela vai atuar na melhora do trofismo dérmico e favorecer a nutrição celular. Vai ter uma mobilização profunda de tecido subcutâneo, como o couro cabeludo, e a mobilização do tecido conjuntivo de apneurose epidérmico. E por último temos o microagulhamento, que é bastante indicado para o crescimento do cabelo ou para a alopécia, que auxiliados com fatores de crescimento obtém um ótimo resultado. A paciente tem 40 anos e queda intensa dos fios causadas por estresse, assim diagnosticado por médicos. Faz acompanhamento psiquiátrico há 7 anos, uso de antidepressivos e vitaminas todos os dias. Também tem o histórico de alisamento durante 15 anos, mas atualmente faz apenas a coloração dos fios. Não apresenta caspa, inflamação ou seborreia. O objetivo do tratamento é estimular o crescimento de novos fios nas regiões onde houve essa queda mais intensa causada pela alopécia por estresse. O protocolo sugerido é a associação do LED vermelho com o microagulhamento e fatores de crescimento. Nas 2 primeiras sessões será feito o peeling ultrassônico com máscara de hidratação intensa para preparar esse couro para o microagulhamento. O microagulhamento será feito com a loção com fator de crescimento IGF, AFGF, Proherin e cuperpeptídeo. Após 45 dias será feito um novo microagulhamento e serão essas 2 sessões. Nesses intervalos, haverá a aplicação do LED vermelho semanalmente, com exceção a semana após o microagulhamento. E também será indicado o uso de home care para essa paciente com princípios ativos que vão estimular o crescimento dos fios. O home care proposto é o uso do shampoo e condicionador com esfingone e depantenol, que vai reduzir a queda do cabelo, estimular o crescimento e hidratar os fios. No leave-in, terá como princípio ativo o Head and Seal, que vai fortalecer a estrutura do fio, e também será usado um tônico no couro cabeludo, com O2 Hair e capilha longa, aumentando o volume da papila dérmica e ainda estimulando de forma mais intensa o crescimento de novos fios. Então, gente, esse foi o nosso vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. A gente tentou esclarecer todas as dúvidas de vocês, né? Pra quem não entendeu, ficou com alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários que a gente vai responder tudinho pra vocês. E um beijo e até a próxima!